plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Vou ler mais uma vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Amém? Até aqui só, feche seus olhos. Deus, obrigado pelo privilégio de poder nessa noite compartilhar a Tua palavra, que no nome de Jesus todos nós sejamos alcançados, tocados pelo Teu Espírito Santo, que seja gerado em nós o temor e tremor ao Senhor todos os dias, para não somente ouvir, mas também ao ouvir, obedecer a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode se sentar. Querido, então isso é um princípio, o princípio do plantar e do colher. Eu costumo sempre dizer na igreja que ninguém é obrigado a plantar nada, mas a partir do momento que você planta, você colhe. E o princípio da semeadura, ele é tanto no mundo espiritual, no mundo natural, quanto no mundo espiritual. É tanto para as coisas dessa terra, quanto para as coisas celestiais. É impressionante como esse princípio do plantar e do colher, ele está inundado na palavra de Deus. Você vai perceber que nós vamos mostrar aqui muitos textos na Bíblia, como que esse princípio é forte, do plantar e do colher. Todos os dias você está plantando algo. Nós plantamos em palavras, nós plantamos em atitudes, está vendo? Olha, a gente está sempre plantando. Às vezes uma ação, olha, que você tem no seu dia a dia. Se você é uma pessoa honesta, você está plantando honestidade. Se você é uma pessoa que age de forma correta com os outros, é isso que você está plantando para a sua vida. Se eu planto uma coisa boa, eu vou colher uma coisa boa. Nós entendemos isso aí de forma clara e vemos isso aí diariamente na nossa vida e na palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim, olha: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Está vendo? Olha, tudo tem um tempo determinado, e quem que define o tempo da colheita não sou eu e você. Nós definimos o plantio, mas quem define o tempo da colheita é Deus. É Deus que determina. Existem sementes que nós plantamos que talvez a gente nem colha, mas os nossos filhos vão colher, os nossos netos vão colher, está vendo? Existem sementes que eu plantei há 25 anos atrás e eu colho hoje, há 30 anos atrás e eu colho hoje. Tem sementes que eu plantei e que eu não colhi, mas eu vejo meus filhos colherem sementes que eu plantei. Eu vejo às vezes meus filhos colhendo sementes hoje, que eu falei, eles ainda não plantaram nada, estão começando a plantar agora, mas já estão colhendo, porque faz parte de um plantio meu, tá vendo? Olha, imagina você, é filho do fazendeiro, você nasceu já numa fazenda que já existe uma plantação, você já começa a se alimentar daquela colheita que você ainda não plantou. Mas à medida que você vai crescendo, você vai ter que trabalhar também, começar a plantar para você colher, porque senão você não vai colher. Eu até vi um vídeo esses dias que eu achei engraçado. Estava uma mulher e um homem conversando, aí tinha uma plantação de milho. Aí aquela senhora falou assim: fulano, me ajuda a colher o milho aqui. Aí ele falou: mas eu não plantei milho, quem plantou milho foi você que colhe, não vou te ajudar a colher não. Ele não queria colher o milho, porque não foi ele que plantou, e ele criou aquela situação. Mas olha o que diz a Bíblia aqui, ó, Gálatas capítulo 6, versículo 7 em diante: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem plantar, isso também colherá. Olha que interessante aqui, o texto já começa a dizer: não se deixem enganar, porque nós é que muitas vezes nos deixamos ser enganados. Ele está dizendo que, olha, não se deixe enganar,
de Deus não se zomba, porque os olhos de Deus estão em toda parte, como está lá em Provérbios, a contemplar os maus e os bons. Deus está vendo o que você planta, Deus está vendo a qualidade da semente que você planta, Deus está vendo a motivação sua ao plantar uma semente. Por isso que nós temos que ter muita seriedade com o que nós plantamos, como plantamos, qual a qualidade do que nós plantamos, porque Deus está vendo, ó. Existem pessoas que não colhem porque estão plantando de forma errada, estão plantando para aparecer para alguém, estão plantando porque querem ter um interesse por trás, está vendo? Olha, às vezes é uma pessoa que faz o bem, mas ela está fazendo o bem para ter like, para aparecer. É a pessoa que está ali num vídeo na internet, é legal, né? Você vê uma pessoa filmando e falando assim: olha, eu estou aqui, mas eu vou te dar aqui R$100 para te ajudar, eu vou te dar R$200, e filma e mostra: olha, eu estou dando R$100 aqui, eu estou dando R$1.000, eu estou fazendo. Qual que é a recompensa disso? É serviço, é aparecer para o homem. E a colheita de quem quer aparecer para o homem é receber os aplausos do homem. Mas quem faz para a glória de Deus, recebe de Deus, amém? Recebe de Deus. E aqui está dizendo, olha, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, olha aí, ó, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Olha aí. E não deixemos de fazer o bem, porque no tempo que eu quiser, não, no tempo próprio. Quem define o tempo da colheita é Deus, está vendo? Mas está falando, não cansa de fazer o bem, não desanima. Olha, continua o texto aqui, ó. Nós colheremos se não desanimarmos. Tem muita gente que não colhe na vida, porque no meio do caminho a pessoa desanima, no meio do caminho a pessoa chuta o balde. Quantas pessoas que estão plantando, às vezes, ela começa uma faculdade e não termina, começa um empreendimento da sua vida e não termina, começa alguma coisa, ela está plantando, tá vendo? Ela começa uma plantação de feijão, e antes que dê o fruto, a pessoa desanima, fala, vou plantar milho. Aí ela começa, faz uma plantação de milho, antes que o milho cresça, ela desanima, fala, agora eu vou plantar soja. Tá vendo? Tem gente que é assim, por isso que ela nunca vai colher nada na vida, porque ela desanima no meio do caminho, ela não consegue concretizar nada. Tudo que ela começa, ela não termina. Às vezes ela está plantando algo na vida, a esposa planta na vida do marido, e na hora que está chegando a hora de colher, vai lá e separa. Está plantando na vida da esposa, e na hora que chega o momento de colher, vai lá e chuta o balde, desanima, separa. É impressionante, ó. Se desanimar, não colhe, amém, igreja? Se desanimar, não colhe, não tem jeito. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Então existe uma ordem de prioridades aqui para eu plantar, tá vendo? Olha, primeiro lugar para a gente plantar, qual que é? Dentro da nossa casa. Plante coisas boas, porque tem gente que só planta do lado de fora, mas dentro de casa não planta. Tem pessoas que são solícitas do lado de fora de casa, mas dentro de casa não são, não estendem a mão, tá? Se cansam fácil demais, desanimam fácil demais, não estendem a mão na hora que tem que estender a mão. Primeiro dentro de casa, primeira coisa. Segundo, para quem está perto de você, está aqui, olha, os da família da fé. O que adianta eu falar, eu vou lá para a África fazer missões? Oh, glória a Deus, que bom ir para a África fazer missões. Devemos ir para a África fazer missões e plantar, é maravilhoso. Mas não adianta nada se eu plantar lá e eu não plantar aqui, ó. Não adianta nada eu levar comida lá com pessoas morrendo de fome do meu lado. Não adianta nada eu fazer um trabalho maravilhoso em outro estado, se aqui dentro da minha cidade tem gente morrendo e indo para o inferno, olha. Não adianta. A gente começa aqui, olha, dentro de casa, amém, igreja? É dentro de casa, é fazendo bem, é investir em vidas aqui, ó.
Tem muita gente se perdendo, tem muita gente precisando de uma semente nossa, uma semente abençoada, amém, igreja? É um princípio maravilhoso, ó. E existem muitas verdades para esse princípio. Quero relembrar você, o princípio da semeadura e da colheita foi estabelecido pelo próprio Deus, amém? Não fui eu que criei isso. A Bíblia que diz: o que eu plantar, eu vou colher. Então, tenha cuidado com o que você planta. Pode falar para o teu irmão, tua irmã, tenha cuidado com o que você planta. Tenha cuidado com o que você planta. O que você tem plantado aí, ó? Toma cuidado com o que você está plantando, gente. Olha aqui, primeira verdade. Eu sei que existem muitas, mas eu quero falar só de 3 verdades sobre esse princípio do plantar e do colher. Só 3 verdades para ser breve. Primeira verdade: eu só vou colher aquilo que eu plantar. Essa é uma verdade. Se eu plantar desonestidade, não tem como eu colher honestidade. Se eu plantar discórdia, não tem como eu colher paz. Entende? Se eu quero colher paz, eu tenho que plantar paz. Se eu quero colher amor, eu tenho que plantar amor. Né? Como um presente, por exemplo. Quem gosta de ganhar presente aí? Deixa eu ver. Presente. É bom ganhar presente, não é? Você sabe qual que é o segredo mundial para você ganhar presente? Dê presente. Presenteie. Eu não ganhava presente antigamente, não. Hoje eu ganho presente o tempo todo. Toda hora alguém me dá um presente. Do nada, só no aniversário, não. Meu aniversário eu ganho tanto presente, todo ano. Eu ganho antes do aniversário, no dia do aniversário, depois do aniversário. Tem presente que eu demoro a abrir. Hoje, por exemplo, eu peguei um presente que eu ganhei, que eu não tirei nem a etiqueta dele ainda. Eu botei a mão no meu guarda-roupa, eu estava querendo pegar uma camisa, e quando eu olhei tinha presente com etiqueta. Eu não tive tempo de usar presente do aniversário, já tem um mês que passou. Você sabe o que é isso? Porque eu entendi. Eu comecei a dar presente. É óbvio, gente, que eu não consigo dar presente para todo mundo. É mais fácil para você dar um presente para o pastor do que o pastor te dar presente. Mas na medida do possível, dentro das minhas condições, e às vezes até fora delas, eu estou sempre presenteando. Eu estou sempre dando presente. Por quê? Porque é um plantio. É a semeadura, tá vendo? Se eu quero ganhar presente, eu vou perguntar: não, quem gosta de ganhar presente? Vamos falar a verdade. Dê presente. Você que não gosta, pode dar um presente para mim. Eu gosto de ganhar presente. Então é bom, tem que entender, ó, é semeadura. Então, primeira verdade sobre esse princípio: eu só posso colher aquilo que eu planto. Lucas capítulo 6, versículo 37. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Primeira coisa que eu preciso entender aqui dentro desse princípio: eu tenho um exemplo a seguir, e esse exemplo é Jesus, amém? Jesus é o referencial máximo na vida de todo cristão. Eu sei que existem pessoas maravilhosas que nós olhamos, nós admiramos, é legal, eu sei disso. Eu sei que existem grandes homens de Deus, nós temos os apóstolos, mas Jesus é o nosso referencial máximo, amém, igreja? É Ele que eu vou seguir, Ele é meu exemplo, é Ele que eu quero imitar, é Ele que é o tudo para mim, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, não há outro, amém, igreja? É Jesus. Então aqui o texto já começa: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então eu tenho um exemplo, um padrão a ser seguido, e é Jesus Cristo, amém, igreja? Então, primeira coisa. Segundo, versículo 37 diz assim: não julguem, e vocês não serão julgados. Olha aí, porque se eu julgar, eu tenho que estar preparado para ser julgado também, tá vendo? Não condenem, e não serão condenados. Você já viu como esse tempo que nós estamos vivendo hoje é cheio de crente chato? Eu sei que não é o caso aqui de Nova Serrana, é outras cidades, em outras igrejas por aí, né? Tem muita gente chata, que está fazendo o papel de Satanás, porque ele é acusador. É Satanás que fica condenando os outros, é Satanás que fica falando: vai para o inferno. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que todos se salvem.
E a nossa função não é ficar condenando ninguém, não. A nossa função é ser sal, é ser luz, é ser bênção, amém, igreja? Para que mais pessoas conheçam Jesus e se aproximem dele, ó. Esse é o nosso papel. Então nós temos que entender. Aqui está dizendo, ó, semeadura, não condenem, e vocês não serão condenados. Esse não é o seu papel. Mas aí vem, perdoem e serão perdoados. Por isso que a oração do Pai Nosso fala: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Tem crente que tem coragem de fazer uma oração como essa, mas não perdoa ninguém. Não perdoa o irmão, não perdoa a irmã, não perdoa o pai, não perdoa a mãe, não perdoa o filho. E tem coragem depois de ficar chorando na beirada do caixão, quando já é tarde demais. A beirada do caixão não é hora de pedir perdão. Eu conversei com uma pessoa essa semana, e ela falou: pastor, no velório, eu pude ver as pessoas na beirada do caixão, falando: me perdoa, me perdoa, me perdoa. Ali no caixão não é hora de pedir perdão a ninguém. Quantas pessoas se dizem crentes em Jesus Cristo, e não tem coragem de perdoar, ficam anos sem conversar com o pai, sem conversar com a mãe, sem conversar com irmãos, brigam por causa de dinheiro, não conseguem perdoar por causa de dinheiro, herança, meu Deus, porque não pagou. Eu nunca me esqueci um dia que eu recebi uma ligação aqui, de uma mãe desesperada, falou: pastor, eram pessoas de outra igreja, não eram da igreja já dizendo, mas a pessoa me conhecia, pegou meu telefone, porque as pessoas acham que eu sou polícia, né? Que eu separo briga, que eu prendo assaltante, que eu faço tudo, é impressionante. Pastor, vem aqui em casa, está tendo uma briga aqui, eu vi quebradeira, aquela coisa, eu corri, e quando eu cheguei, eu entrei num cenário de uma casa destruída, móveis quebrados, cadeira para um lado, coisa quebrada no chão, e quando eu chego para ver o que era, achei que era uma invasão na casa. Não, era um filho brigando com o pai, um filho brigando com o pai, trocando murros, socos com o pai. Por quê? Porque o filho havia vendido o carro para o pai, e feito ali um parcelamento em promissórias, e ali o filho estava brigando com o pai, dizendo assim: pai, o senhor não pagou a promissória, R$500, o senhor tem que pagar. Aí o pai falou: mas eu te paguei, você só não me deu a promissória. E por causa disso se desentenderam e começaram a brigar, trocar socos, por causa de R$500. Eu olhei assim e falei: meu Deus, como eu gostaria de ter meu pai. Porque se eu tivesse o meu pai, eu nunca venderia um carro para ele, eu daria o meu carro para o meu pai, daria o meu carro para ele, o que ele quisesse. Mas o filho estava trocando murros com o pai, e ali nós conversamos, orientamos. Poucos meses depois, uma tragédia na família, um assalto, e o pai dele foi baleado e morreu. E aí, quando eu cheguei no velório, esse mesmo rapaz que estava trocando murros com o pai veio me abraçar chorando, dizer: pastor, como é que vai ser minha vida agora? Meu pai, pastor, meu pai morreu, como é que vai ser agora, pastor? Meu pai, pastor, meu pai. O que eu podia dizer? O que eu poderia dizer? Meses antes estava batendo no pai por causa de R$500. Na beirada do caixão não é lugar de pedir perdão, gente. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, ó: perdoem e serão perdoados. Eu não sei o que você já sofreu, perdoe, não importa qual é a situação, perdoe. Você quer ser perdoado? Quer ser perdoada? Perdoe as ofensas, perdoe as dívidas, perdoe as afrontas, perdoe as agressões, perdoe, porque quando você não perdoa, quem é prejudicado é você. É como se você bebesse um veneno para que o outro morresse. E a Bíblia fala: é semeadura, perdoe e você vai ser perdoado. Você está plantando perdão, você vai colher perdão, amém, igreja? Então é um princípio, uma verdade desse princípio: eu só planto, ou só colho o que eu planto. Versículo 38: dê e lhe será dado. Dê e lhe será dado. Não é troca, não. Dê, seja um abençoador, abra a mão, destrave o bolso, dê.
sem esperar receber nada em troca. Eu falei esses dias, eu pregando lá em Belo Horizonte, eu acho tão maravilhoso esse texto, diz: dele será dada uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. E eu me lembro dessa boa medida quando eu era criança, né? Os jovens aqui nem sabem o que é isso, comprar granel. A gente entrava nas mercearias para comprar granel, tem 50 anos, ó. A gente entrava na mercearia e falava, lá perto de casa era a mercearia do Vicente. Aí tinha aquele monte de caixote que tinha arroz, feijão, milho, fubá. Aí chegava: ô Vicente, minha mãe mandou pegar aqui meio quilo de arroz, mandou pegar aqui meio quilo de fubá. Aí ele pegava lá, tirava, tinha uma balança e colocava um pezinho assim, aí jogava dentro do saquinho, batia o saquinho assim. Quem lembra dessa época aí? Deixa eu ver, quem lembra? Você acabou de entregar a sua idade, ó. Quem lembra, ó? Entregar a idade, tá vendo? Os jovens nem sabem o que é isso. Boa medida. Sabe o que é? Chegar na mercearia do Vicente, falou: Vicente, me dá aí 1 quilo de arroz. E ele já pegar aquele saco, coloca fardo e começar a despejar, e enchendo, e de repente vai enchendo, ele bate, o negócio enche mais, e o negócio vai transbordando, é muito. É isso que Deus tem para você, quando você aprende a dar, amém, igreja? Quando você tem um coração agradecido a Deus, quando você sabe semear, plantar, plante coisas boas, porque a medida que você usar para medir, vão medir você. Aquilo que você plantar, você vai colher, igreja. Isso é em todos os níveis, isso é em tudo na sua vida. Aprenda a plantar coisas boas, e seja cuidadoso com aquilo que você planta, amém, igreja? Olha aqui mais um versículo, chamado de lei áurea de Jesus, Mateus 7,12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Em tudo, tudo é o que, igreja? Tudo é o que? Tudo. Em tudo, olha aqui, façam aos outros o que vocês querem que façam vocês. Você quer que as pessoas sejam respeitosas com você? Respeite as pessoas. Respeite. Tem gente que quer ser respeitado, mas não respeita ninguém. Você quer que as pessoas sejam amorosas com você? Seja amoroso com as pessoas. Você quer que as pessoas sejam generosas com você? Seja uma pessoa generosa. Quantas vezes eu vejo o marido cobrando da mulher algo que ele não é? O marido quer uma mulher de um jeito, mas ele não é. Eu olho assim, eu falo: poxa, como é que o cara cobra isso? Exige da esposa uma dedicação e ele não tem dedicação nenhuma. Exige, coloca um peso, um fardo na esposa, mas ele mesmo não carrega nada. E vice-versa. Tem esposa às vezes que exige tanto do marido, quer que ele seja um Superman, mas ela não é uma Mulher Maravilha. Como é que vai ser isso? Eu tenho que querer aquilo que eu estou dando. Para eu colher, eu tenho que plantar, olha. Amém, igreja? É um princípio. Tudo que eu quero que os outros me façam, eu tenho que fazer primeiro. Eu tenho que plantar. Tem que parar de querer colher onde não se plantou. Amém, igreja? Porque essa lei da semeadura é um princípio. Eu só vou colher o que eu planto. Provérbios 11:24 diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. E aqui eu posso falar algo com você aqui muito importante. Eu sempre vejo pessoas passando aperto, e eu sempre vejo pessoas prosperando. E você sabe uma coisa que eu já percebi de forma claríssima: as pessoas que mais prosperam são as pessoas mais generosas. É impressionante como que uma pessoa generosa prospera. Porque teoricamente uma pessoa pensa: ah, mas se eu tirar aqui do meu bolso, se eu fizer, eu vou ficar sem. É isso que muita gente pensa, e por isso ela não enfia a mão no bolso, ela não abençoa. Mas a pessoa que nem pensa, fala: não, eu vou abençoar, eu vou semear. Do mesmo jeito que ela está plantando, plantam na vida dela.
Nós moramos aqui em Nova Serrana, uma cidade industrial, uma cidade abençoadíssima, uma cidade que todo mundo prospera. É impressionante, existe a bênção de Deus aqui nessa cidade, mas tem gente que prospera e tem gente que não prospera. Você já se perguntou por quê? Às vezes tem uma pessoa do seu lado prosperando e você não. A diferença está na semeadura. Olha o que a Bíblia diz. Quem crê na palavra de Deus aí? Não sou eu que estou falando. Eu acho até engraçado, muitas vezes eu vejo ovelhas da igreja falando, não, como o pastor Alex diz, e a pessoa cita um versículo. Aí eu falo, glória a Deus, que bom que eu estou falando um versículo, só que não é como eu digo, é como a palavra de Deus diz. É a palavra de Deus que está dizendo, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Olha aqui, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Às vezes você vê uma pessoa numa luta e você não faz nada, porque se você estender a mão e trazer alívio para uma pessoa, você trazer alívio para ela, na hora que for você passando um aperto, Deus direciona alguém para proporcionar um alívio a você também. Deus direciona alguém para fazer na sua vida. Quantos e quantos testemunhos eu já vi aqui, quantas pessoas já chegaram aqui e falaram, pastor, ora por mim, amanhã eu tenho que pagar os funcionários da fábrica, eu não tenho R$1 para pagar os funcionários. Domingo à noite, o pessoal falou, pastor, amanhã é segunda, tem que pagar funcionário, folha de pagamento gigantesca, e de repente no outro dia, ele chega na porta da fábrica, 7 horas da manhã, tem alguém lá para fazer uma compra em dinheiro e pagar à vista. Já viu isso? Você sabe quem faz isso? Deus. Só Deus é que faz isso, que sopra no ouvido de alguém para fazer algo. Não homem, não. E de repente chegar a pessoa, e eu ouvi o testemunho, a pessoa me ligar, pastor, você não vai acreditar o que aconteceu, pastor. Eu falei, é lógico que eu vou acreditar, eu creio no poder de Deus. Pastor, ontem nós oramos, hoje veio uma pessoa aqui na fábrica, comprou todo o meu estoque, pastor. E na hora que eu achei que ele ia pagar, ia pedir para parcelar, ele abriu uma mochila, pastor, tirou em dinheiro mais de R$100.000 e pagou, pastor. Eu consegui pagar meus funcionários todos hoje, sem dor de cabeça, sem problema. Quem faz isso, igreja? É Deus. É Deus que dá ideia para você produzir. É Deus que te mostra o modelo, tá vendo? É Deus que sopra no ouvido do cliente para ele ir até você. É Deus que abençoa, mas para isso eu tenho que plantar, igreja, porque eu não vou querer colher onde eu não planto. É você que está no seu trabalho e Deus fazer o seu patrão olhar para você e falar, essa pessoa trabalha bem demais, eu tenho que dar um aumento para ela. Quem gostaria de ganhar um aumento aí, ó? Deus faz isso. O seu patrão olha para não dar aumento para ninguém, mas fala, vou ter que dar um aumento para essa pessoa, ela é boa demais de serviço. Não, vou ter que colocar ela numa função diferenciada aqui na empresa. Eu tenho que promover ela. É você que de repente é um funcionário, Deus toca no coração do patrão. Eu já vi isso acontecer aqui, ó. O patrão virava e falava, eu cansei de mexer com isso aqui. Você não quer tocar essa empresa, não? Eu vou parcelar para você, você toca essa empresa. Aí você, num dia você dorme funcionário, no outro dia você acorda o dono da empresa. É Deus, ó. Mas eu tenho que aprender a plantar, amém? Tem que aprender a plantar. Provérbios 22:8. Quem semeia a injustiça, colhe maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Colossenses 3:25. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Meu irmão, isso aqui tem que gerar temor no nosso coração. Olha o que Deus está falando nesse texto de Colossenses. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Você sabe o que significa isso aqui? A lei da semeadura é real e poderosa. A pessoa planta e colhe. O que ela plantar, isso ela colherá.
Não dá para fugir dessa semeadura, não dá para fugir dessa verdade poderosa, não. Está vendo? Oséias 8:7. Eles semeiam vento e colhem tempestade. O talo não tem espiga, e não produzirá farinha. Caso produzisse o trigo, estrangeiros o devorariam. Quem planta vento colhe tempestade. Tem gente que achava que isso era até um ditado, né? Não, isso é um versículo. Planta vento, colhe tempestade, é muito sério. Então eu preciso tomar muito cuidado com o que eu planto, porque eu vou colher. Você vai colher. Fala quem está do seu lado, você vai colher. Então tome muito cuidado. Você pode colher coisa boa, como você pode colher coisa ruim. Olha aí, ó. Segunda verdade dentro desse princípio: a colheita é na proporção que eu planto. Então a primeira verdade, eu só vou colher o que eu planto. A segunda verdade dentro desse princípio do plantio e da colheita é: eu vou colher na proporção que eu planto. Ou seja, se eu quero colher muito, eu tenho que plantar muito, igreja. Não adianta eu querer falar assim: eu vou plantar no quintal da minha casa e eu vou colher para vender para o supermercado. Não vai. Para vender para o mercado você vai ter que plantar vários hectares. Não tem como. Está vendo? É isso aqui, ó. 2 Coríntios 9:6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Amém, igreja? Eu preciso entender. Quem dá o crescimento é Deus. 1 Coríntios 3:6, o apóstolo Paulo fala assim: olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem faz crescer é Deus. O nosso papel é plantar. E plantar uma semente boa. E plantar na proporção que nós queremos colher. Por isso que eu sempre falo na igreja, eu falo assim: olha, tá vendo isso aqui, ó, o gasofiláceo? Esse daqui é a melhor terra para se plantar. Melhor lugar para eu plantar, está aqui. Mas não é o único lugar. Não é o único lugar. Eu preciso plantar mais para a glória de Deus. Amém? Eu preciso ter esse entendimento, ó, de um plantio. Lembrar que é Deus que dá a colheita, mas Ele só vai dar a colheita se eu plantar. Nós vemos Elias, que foi um homem que com uma oração, ele mudou o sistema de plantio da nação. Ele orou, a Bíblia fala que ele orou uma vez, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. Não é igual hoje, que você irriga terra. Todo mundo dependia da chuva, e até hoje dependemos da chuva em plantações. O homem orou para não chover, e depois ele orou de novo, e a chuva veio sobre a terra. Olha que coisa impressionante. É Deus que dá o crescimento. Porque a pessoa, se ela joga a semente ali, se Deus quiser, aquela semente ela não prospera, ela não brota. Tá vendo? É muito sério isso daqui. E para encerrar, terceira verdade dentro desse princípio de Deus, que é o do plantio e da colheita: qual é o tipo de semente que eu tenho plantado? A qualidade da semente é fundamental. A qualidade da semente. Qual é a qualidade da semente que você planta? Falei do gasofilácio. Tem gente que tem coragem de vir aqui, ó, trazer resto e colocar aqui. Ananias e Safira morreram porque eles trouxeram o resto e colocaram no altar de Deus. Altar não é lugar de colocar resto, não. Altar é lugar de primícias. Altar é lugar de verdade. Altar é lugar de gratidão. Por isso que no altar o sobrenatural de Deus acontece. Tem que ter muita seriedade. Marcos capítulo 4, versículo 26, está escrito aqui, olha: ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia, quer ele durma, quer ele levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou
a colheita. Qual é o tipo de semente que você tem plantado? Qual é o tipo de semente? Falei agora de uma semente natural, mas tem pessoas que a semente que sai da boca dela é podre, é de amaldiçoar, é de praguejar, é só problema, é só ruína, só semente ruim. Às vezes as atitudes da pessoa são terríveis, é só coisa ruim. Qual que é a qualidade dessa semente que você tem plantado? Lembre-se disso. A semente que eu plantar vai ser a colheita que eu vou ter. Você é uma pessoa que é amiga de verdade? Eu quero ter amigos. Ter amigos é tão bom, né? Ter pessoas amigos de verdade. Mas se eu quiser ter amigo, eu tenho que ser um amigo verdadeiro. Se eu quiser amigos, por que tem gente que não tem amigo? Porque ele não é amigo, porque não é amiga. Uma pessoa que não é amigo não consegue ter amigo. Uma pessoa que não planta coisas boas, ela não consegue colher. Uma pessoa que está sempre amaldiçoando, abrindo a boca e falando bobagem, ela não consegue colher nada bom na vida dela. O que tem de pessoa que fala mal de Nova Serrana, eu fico impressionado de ver. Tem gente que fica abrindo a boca e não, por isso que não prospera em Nova Serrana. Só fala mal de Nova Serrana, só fala mal da cidade e quer prosperar aqui, se alimenta daqui, vive aqui, a família vive aqui, a pessoa tem coragem de amaldiçoar. Aí muda para um bairro e fica falando mal do bairro, fala mal da rua, fala mal dos vizinhos. Aprenda a plantar coisas boas. Abra a boca e começa a abençoar. Abençoa a sua rua, abençoa seus vizinhos, abençoa a sua cidade, abençoa o seu estado. Abra a boca e plante coisas boas, igreja. Amém? Plante coisas boas para você colher coisas boas. Tem gente que eu conheço aqui que a pessoa é triste, frustrada e vive em depressão porque só fala mal de Nova Serrana. A pessoa tem empresa, tem indústria, tem casa boa, tem tudo bom. A pessoa saiu de uma miséria do estado que ela vivia. Vive bem aqui, mas vive tocada, em depressão dentro de casa, porque não sabe abrir a boca para abençoar, só para amaldiçoar. Fica falando, não, lá na minha terra, que lá na minha cidade era assim, que lá tem isso, lá tem aquilo. Ah, que aqui essa porcaria de Nova Serrana não tem. Eu falei com ela, vai embora então. O que você está fazendo aqui? Se a sua cidade é tão boa, vai embora para lá, ué. Você está comendo aqui, está vivendo aqui, crescendo com os filhos aqui, está falando mal daqui. Vai embora então. Pode ir embora para o seu estado, para a sua cidade. Vai lá que é bom, ué. Você está em depressão aqui, mas por que a pessoa está assim? Porque abre a boca para semear coisa ruim. Só abre a boca para semear coisa ruim. E aí ninguém nem gosta de ficar perto. É o famoso espalha bolinha. A pessoa vira até um prosa ruim. É aquela pessoa que está uma roda de gente brincando, alegre, conversando. Ela chega, a conversa até muda. O povo para de conversar, falou aí, gente, chegar ali, viu? Deu minha hora aqui, deixa eu ir embora. Porque não quero ficar perto de gente assim não. É como uma pessoa que só murmura. Tem gente que só sabe murmurar, reclamar, tá tudo ruim. Você chega para a pessoa, e aí, irmão, como é que tá? Ah, tô na luta, né? Tô na prova. É deserto, né, irmão? Sabe como é que é? Deserto. Tem que deserto, Deus vai dar vitória, vai dar certo. Ah, mas sabe como é que é, né? Deu um problema aqui, eu tava andando, chutei. Olha meu dedão lá, estourei numa pedra lá. Mas tá tudo ruim. Ah, mas tá bom, glória a Deus, vai melhorar. Você não perdeu o dedão, não. Ah, mas a minha esposa também, você tem que ver. Misericórdia, sangue de Jesus. Todo dia é um problema. Ah, mas vai melhorar. Não, mas meu filho também, só Jesus na causa. Ah, mas o carro, não, o passarinho, eu tava andando, um passarinho cagou em mim. Eu tava andando, misericórdia, eu ia pro trabalho aqui, ó. Tudo ruim. Deus não sabe reclamar. Para de reclamar. Abra a boca e começa a abençoar. Amém? Abra a boca e profetiza bênção. Dá glória a Deus. Ah, o carro quebrou. Glória a Deus. É porque Deus está querendo me mostrar que eu tenho perna. Eu tenho que andar. Deus está me lembrando que eu tenho que valorizar minhas pernas. Eu estou andando. Eu vou até fazer um Cooper. Vou fazer um caminhão, pegar a bicicleta para te pendurar 10 anos. Eu vou pedalando no meu serviço. Ó que beleza. Glória a Deus. Aprenda a glorificar a Deus. Para de murmurar. Para de reclamar. Aprenda a semear coisas boas. Ah, o negócio não deu certo. Deus tem propósito. Talvez não deu certo, porque Deus está planejando uma coisa muito maior para você. Nós temos na Bíblia 2 exemplos.
de pessoas que não colheram o que estavam plantando. Foi Jó, foi um deles. Não tem outro caso como o de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas veio um problemaço na vida dele, é ou não é? Veio a bomba, perdeu tudo, perdeu riqueza, perdeu família. Só que Jó, ele o tempo inteiro ele dizia o quê? Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele virá sobre a minha vida. Jó estava na lama, destruído. Jó 42 fala que enquanto Jó orava pelos seus amigos, olha aí o plantio, gente. Olha o que é plantar. Ele estava destruído na lama, ele orou pelos amigos, e Deus restaurou a sorte de Jó, enquanto ele orava pelos amigos. E o que Deus fez? Pegou os amigos, pegou os familiares. Deus tocou no coração de todo mundo. Leva ouro para Jó, leva prata para Jó, leva lá, abençoa Jó, vai lá dar uma oferta para Jó, leva um dinheiro para ele lá. Todo mundo começou a levar dinheiro para ele, levar dinheiro para ele, levar dinheiro para ele. Sabe o que aconteceu? Deus abençoou Jó, e ele ficou 2 vezes mais rico do que ele era antes. Deus enriqueceu Jó e deu a ele os 10 filhos de novo, com a mesma mulher, guerreira essa mulher. E as filhas de Jó eram as mulheres mais lindas de todo o seu tempo, de toda a sua região. É Deus que faz. José do Egito, a mesma coisa. Ele colheu o que ele não plantou, mas Deus tinha propósito. O propósito era salvar todo um povo. Está vendo? Que José foi se tornar governador do Egito. Deus tem propósito. Às vezes você passa uma luta na sua vida e fala assim: olha, eu não plantei isso, eu não plantei isso aqui, por que eu estou colhendo isso? Pode ser que Deus está com um propósito de engrandecer você, pode ser que Deus está com um propósito de te levantar. Por isso é que faz a diferença. Não desanime, mesmo no momento de dificuldade. Continue plantando coisas boas. Continue plantando coisas boas, amém? Continue plantando coisas boas. Pode se colocar de pé, nós já vamos orar.